Entrou. Boa noite, irmãos, irmãs. Deu um ligeiro atraso aqui, mas estamos aqui. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que espíritos amigos, protetores, tutores estejam conosco, ajudando-nos a trabalhar na seara do Cristo. Não que tenhamos algum valor, mas por necessidades nossas, né? Que Deus nos abençoe. Vamos elevar então o nosso pensamento. Boa noite, irmão. Tudo bem contigo? Hoje a nossa Vanessa querida não está conosco, não. Tem um problema no carro dela e ela está um pouco longe daqui. Vai ter que chamar a guincho para trazer o carro para casa. Mas estamos todos seguros. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecidos ao Criador pela oportunidade que se renova, que está renovada a cada dia. O que precisamos é perceber essas renovações. Agradecer a Jesus que nos ofereceu um banquete de luz para a eternidade das nossas vidas. Agradecer aos prepostos diretos, como Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, entre outros. Aqui no Brasil, Herculano Pires e outros que nos ajudam no entendimento da doutrina espírita. Elevemos então o pensamento como ainda aquele grão de areia no seio da ostra que se pretende joia de algum valor. Elevemos esse coração de um modo simples, humilde, como quem oferece a si mesmo a oportunidade do aprendizado. Porquanto Jesus, Allan Kardec, Leon Denis, entre outros, adiantaram-se pelo caminho e nos ofereceram o banquete de luz, de aprendizado, de conhecimento. Agradeçamos a oportunidade, elevando aos céus aquela oração que se nos parece simples, mas que tem um significado tão profundo, que nos ajuda a percorrer os caminhos infinitos da evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Jesus, as nossas dívidas. Em mesma medida que aprendamos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado de hoje, escudados que estamos na direção espiritual, no núcleo de estudos espíritas Cabo Enxuto, assim como também na sua direção humana. Que Deus nos abençoe a todos. Assim, meus irmãos,
Boa noite a todos. Boa noite, Diniz, Silvana, Mauro. E o nosso tema de hoje é um retrato que nós vemos pela vida ao longo do nosso tempo por aqui, que se intitula Muitos distúrbios da mente resultam de suicídios no passado. E por que eu digo que a gente vê por aí, né? Porque encontramos, às vezes, mães carregando filhos ou empurrando em cadeira de roda, né? Com aquelas expressões desarmonizada, espiritualmente desarmonizada, né? E o amigo Manuel Filomeno de Miranda nos coloca o seguinte, para a gente nos situar dentro do tema, né? A idiotia, a imbecilidade e o atraso mental são remanescentes de suicídios espetaculares, quando a rebeldia, o orgulho exacerbados estilhaçaram a casa mental, em utópica fuga à responsabilidade, assim perdendo o corpo, mas não se liberando dos fenômenos desencadeados que, ora, exigem reparação e recuperação. Dani, boa noite, tudo bem por aí? Então vejamos bem, né? Nós temos o hábito, eu já fiquei sabendo de alguns suicídios de amigos, de conhecidos, né? Então, quando a gente vai ver, né, esse corpo que antecipou, cujo diretor, cujo presidente desse corpo antecipou a volta ao mundo espiritual. Recentemente, uma amiga nos dizia assim, ele decidiu voltar. Então, isso parece uma coisa sensata, inteligente, mas é o tipo da decisão que só nos traz problemas. Alcione, boa noite. Então tá bom, hein, filhote? Põe aí esse tudo jóia, uns 15 minutos na geladeira para conservar, depois você tira, senão endurece, né? E nós vemos pela vida criaturas em estado de idiotia. E que nós sabemos que não é permanente, graças a Deus, né? É nessa vida agora. E a imbecilidade, o atraso mental, porque a criatura, com base na sua rebeldia, no seu orgulho, né? Que bom, senhora, que está tudo bem, né? Que Deus te proteja sempre, que Jesus te acompanhe, para que continue tudo sempre bem, né? Com base na rebeldia e no orgulho, a criatura estilhaça a casa mental. De algum modo, não importa aí, não importa o tipo de suicídio. Porque o suicídio começa aqui, nós planejamos, pensamos, ficamos extremamente tristes por causa disso, por causa daquilo, porque perdeu um amor, porque perdeu um ente querido, porque acredita que não consegue mais viver sozinho. Ninguém vive sozinho. Deus está em nós. Mas o orgulho e a rebeldia. A criatura sonhava com um cargo de alta relevância na empresa e outro ganhou esse cargo. Aí suicida. Aí a gente vê o orgulho, a gente vê a rebeldia, né? Só que perde o corpo e não se libera dos fenômenos que se desencadeiam a partir daí. Por isso que o título nos mostra que muitos distúrbios da mente, da nossa mente, são resultados de suicídios passados, né? Então, nós precisamos analisar com humildade, mas com grandeza de compreensão,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o infinito, como em todo o universo. Então, o que é a nossa vontade diante das nossas necessidades evolutivas? É por isso que o orgulho nos põe a perder. Kardec afirmou constantemente que o orgulho e o egoísmo são duas chagas da humanidade. O egoísmo porque a criatura só pensa em si, quer enriquecer de alguma maneira, quer tudo para si. O orgulho porque a criatura acha que é superior ao outro. Num mundo de prova e expiação, quem é que tem razão, né? Então, muitos chegam a esse nível do suicídio porque não conseguem satisfação emocional, moral, espiritual, né? Principalmente quando são rejeitadas ou afastadas do convívio por algum motivo, né? Rosa Frankeviches, boa noite. Então, a criatura acha que tem o direito de pôr fim à vida. Então, o que acontece? Nós pensamos no suicida quando ele já fez o ato. Aí ficamos a imaginar, vibrar, rezar, para que aquela criatura consiga algum socorro, né? Que também, se ela suicidou por rebeldia e orgulho, ela vai continuar com essa rebeldia, com esse orgulho do outro lado, na outra dimensão, né? Do outro lado é uma força de expressão já em desuso, né? E esquecemos, ou pelo menos não calculamos ainda totalmente, e o retorno dessa criatura ao mundo físico, porque vai ter que vir para completar essa vida que interrompeu por sua conta e risco, né? E aí é que entram essas questões, esses pontos, essas consequências de idiotia, de imbecilidade, né? De atraso mental, entende? Porque a criatura simplesmente decidiu, como disse a minha amiga, decidiu voltar. Ninguém decide voltar, sabe, com consciência de que vai estar bem do outro lado. Eu já citei para vocês aqui o poeta, Jesus, daqui a pouco eu lembro o nome dele, era amigo de Caetano Veloso, Torquato Tasso. Ele simplesmente disse que cansou e suicidou. Cansou de quê? A vida é eterna. É como essas criaturas que vivem correndo para lá e para cá, querem resolver um monte de coisas, esquecidos de que são criaturas imortais e que para essa vida agora tem uma programação espiritual. E nós percebemos essa programação de acordo com a nossa observação das famílias a qual estamos vinculados. Nós percebemos. De acordo com as ocorrências que se nos envolvem, nós percebemos essa programação espiritual, né? Mas nós resolvemos ir embora. Não, eu não consigo mais. Eu não vou resolver isso, não vou resolver aquilo. Eu vi um caso uma vez, eu não sei se exatamente se é verdade, mas o cidadão comprou um carro novo e o filho dele foi lá e com uma canetinha e escreveu um monte de coisas, porque esse filho, com idade tenra, entendeu que o pai estava feliz e ele queria mostrar também a sua felicidade. Aí o pai bateu tanto na mão dessa criança
que precisou amputar essa mão. Quando esse pai foi no hospital visitar o filho, olhar como é que estava, o filho disse para ele: pai, eu não vou fazer mais isso, mas devolva minha mãozinha. O pai saiu e suicidou. Entende? Conviver com essa cobrança da criança ia ser muito difícil. Claro que ia ser muito difícil. E aí entra o orgulho. Não, eu não quero enfrentar isso. Sabe? Tem a consciência de que fez errado, de que, como é que se diz, mutilou o próprio filho. Mas entra também o orgulho, né? Então, a gente vê que há algumas, dentro dessa condição, tem também enfrentamentos de justas psíquicas entre as vítimas de antanho ou de ontem e os seres serviciadores. É onde a obsessão contribui para o suicídio. É onde a casa espírita está alertando quase que ininterruptamente: vem para cá, vamos tratar o lado espiritual disso. Vai lá no psiquiatra, nós vamos te ajudar a fazer esse tratamento com clareza, com decência, com certeza de que você vai se recuperar. Mas as pessoas preferem o caminho mais curto, né? E aí, quem de nós não tem inimigos? Pode ser que os nossos inimigos, porque nós entramos para o Espiritismo, ou recuaram, ou perceberam que de algum modo a gente ganhou alguma força, né? E tiveram que se afastar. Mas e na vida? Por que a gente arruma pessoas que não gostam da gente gratuitamente? Há alguma coisa espiritual que está estranha nisso, né? Então, aparecem, quando a gente começa a abraçar a depressão, por exemplo, abraçar as frustrações, né? Tem uma canção que diz que a tristeza gosta da sua frustração. E aí, o segundo passo é depressão. Porque nós achamos que tem que se resolver tudo para nós num átimo de segundo. E não temos a simplicidade, a humildade de avaliar o nosso comportamento para saber se temos direito a essa solução. E tudo aqui é aprendizado. Tudo aqui é aprendizado. Parece castigo, parece punição, mas apenas parece. Porque nós queremos enxergar como punição ou como castigo, que parece também que se nos isenta de culpa, mas é outra ilusão, né? Então, se alcançarmos a abertura para a obsessão, os algozes, né, os adversários impenitentes, que dão origem a essas obsessões, ou intercâmbios mente a mente, corpo a corpo, em esforços desditosos. Nós vemos pessoas pela rua conversando sozinhas, discutindo com o invisível. E com argumentações, às vezes, até de alta inteligência, mas está discutindo com o inimigo invisível. Aí nós percebemos que é um processo obsessivo, né? E principalmente, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, a consciência culpada, né? Eu vou citar um caso que eu já citei também aqui algumas vezes durante a pandemia, né? Aquela neta que foi no cemitério
pedir desculpa para a avó que desencarnou com Covid que ela levou para casa. E ela gritava: avó, me perdoa, foi eu que trouxe a doença para você. Agora imagina a cabeça dessa neta, como está hoje. Se realmente aquele momento de dor, de separação, como que marcou a sua alma. Aí hoje, sem conseguir solução para isso, porque a avó já foi, né, ela vai entrar num processo depressivo. Enxergamos nisso o quê? O nosso modo de ser, o nosso modo de agir, criando para nós mesmos os problemas, né? Então, criamos aí a consciência culpada, né? Que se fixam, segundo o nosso irmão Manuel Filomeno, no inconsciente profundo, nas telas delicadas da organização perispiritual. Estabelecem os vínculos da desídia perturbadora, a envolver ambos, os litigantes em lutas inglórias, que só o amor consegue pacificar. Isso a gente vê na obra do André Luiz, a gente vê bastante. Espíritos ávaros, por exemplo, desencarna e deixou aqui uma fortuna. Né? E ele sabe que os seus filhos vão gastar aquilo. E ele volta para vigiar essa fortuna. Mas ele está vigiando uma imagem fictícia que ele criou na cabeça dele. Então, ele não está lá. Vamos supor que ele tem um cofre lá e os filhos abriram. E ele foi lá e ficou vigiando a moeda física? Não. No mundo espiritual não tem nada de físico. Ele está vigiando o que está na cabeça dele. O que a sua estrutura psicológica criou para que ele proibisse os outros de entrar, de pôr a mão na sua fortuna. Como Camilo Castelo Branco, quando suicidou e volta para o seu quarto e sofre porque as pessoas vêm tirar o seu material, os seus livros, a sua roupa, os seus pertences, e ninguém escutava ele. Então, nós temos esse sofrimento no mundo espiritual. Depois, quando a gente vai reencarnar, depois de compreender tudo, depois de se comprometer com conviver de fato como é que digo assim, a despeito de toda a dor e de todo o sofrimento que nós geramos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Aí a gente se compromete com essa nova vida, né? E aí vem com esses problemas aqui, a idiotia, a imbecilidade, né? Atraso mental, porque nós alteramos a harmonia espiritual de nós mesmos. E essa alteração, ela implica em toda a estrutura orgânica e perispiritual e espiritual nossa. Implica, né? Porque está tudo conectado. O espírito, nós sabemos, só, como é que se diz, se manifesta na matéria via perispírito, né? Então, essa conexão, ela nós sabemos, como é que dá essa conexão? O perispírito é formado de eletricidade, magnetismo e matéria quintessenciada. Esses três elementos conectam o espírito à carne. A conexão aqui não é uma conexão, sabe assim, como é que eu digo assim, que apenas permite ao espírito lidar com a matéria. O espírito não vai ficar preso na matéria. Tanto que a gente dorme e sonha. Volta aos nossos ambientes anteriores, né? Esses dias minha mulher, Silvana Cristina, sonhou com o nosso filho. Acordou feliz da vida, falando que é um encontro amoroso. Sabe, quando ela ouviu o filho falar: mãe, que saudade! Pronto.
Observa que, a despeito de ter uma mediunidade configurada, mas tem a sensação mediúnica, tem a percepção mediúnica. E uma mãe, como dizia o Chico, uma mãe escancara as portas do infinito. E mantém uma relação. Então, veja bem, e se tratando das consequências do suicídio, nós vamos tê-las no mundo espiritual e vamos tê-la na volta para cá. Entende? Então, todas as vezes que a gente decidir alguma coisa, nós temos que, como dizia o Kardec, fechar todas as questões. Nós vamos tomar uma decisão de ir para um outro país. Que idioma que fala lá? Qual é qual é a versão cultural que lá tem? Qual é a versão religiosa? Qual é o clima? Qual é as oportunidades de trabalho? As oportunidades escolares? Que tipo de sociedade eu vou viver quando eu mudar de país? Quando a gente analisa essas coisas, nós vamos encontrar alguns impedimentos, alguns obstáculos. Tem países aí em que as pessoas se alimentam de coisas que aqui a gente nem pensar, né? Porque o desenvolvimento cultural nos mostrou um tipo de alimentação, um tipo de conduta, um tipo de busca, de aprendizado, de escola, de trabalho, que em outros lugares do mundo pode ser um pouco complicado para nós que não nascemos lá. Porque nós nascemos aqui no Brasil, nós falamos português, né? E, como diz a sabedoria popular, a teoria na prática é outra. Então, nós vamos para lá, vamos passar alguns apertos. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Ah, mas Alemar, ninguém vai socorrer. Vai. Nós temos socorristas, nós temos amigos, parentes, uma série de pessoas que podem nos ajudar a nos ambientarmos mais rapidamente. Mas imagina o suicida. A criatura desencarnou porque interrompeu a vida no próprio corpo. Como é que ela chega no mundo espiritual? Claro que sem harmonia. Claro que sem como se diz? Num nível de desequilíbrio que às vezes vai até rejeitar a ajuda. Então, o suicida, ele é uma criatura necessitada. Ele precisa de compreensão, de carinho, de apoio, sabe? Da intercessão do bem. Mas a que nível ele aceita isso? Até ele chegar à condição de voltar, quanto tempo ele vai gastar para compreender que ele errou, né? Que a vida só Deus é que pode decidir sobre ela, e depois todo o tempo aprendendo, trabalhando, estudando, para retornar ao mundo material. E volta para cá espiritualmente consciente do que vai passar. Né? Se nós lemos, se algum de vocês já leu Memórias de um Suicida, vai perceber, né, que o Camilo ficou postergando a sua vinda para a Terra. Né? E quando ele descobriu o Espiritismo, e que era possível conversar com os encarnados aqui, ele percebeu uma primeira coisa: a rejeição que o brasileiro, ainda com síndromes católicas, tem para com o suicida. Porque a igreja disse que o suicida tem de ser excomungado. Como assim? Jesus ensinou o amor. Amar ao próximo como a nós mesmos.
E como é que a igreja acha que tem que excomungar alguém que pôs fim à vida do corpo? É uma criatura necessitada. É uma criatura que precisa de amparo para compreender que a fuga pela morte só vai trazer mais problemas, ele não vai resolver aquele problema. Eu já falei para vocês de uma música que eu gosto muito de ouvir, e que a criatura canta que eu vou na velocidade da luz, aonde a morte me aqueça. Como assim? Onde é que a morte aqueceu alguém? Então, com as condições ideais, o espírito sai do corpo antes desse corpo gelar, endurecer. Então, ele não vai ter essas percepções do que está passando pelo seu corpo. Agora, imagina aquele que interrompeu. Ele vai ficar conectado a esse corpo. Entende? Então, além dessas consequências, se houver um envolvimento obsessivo, né, quase sempre piora o quadro. Porque manifestam-se nessa questão do suicídio as perturbações obsessivas. Então, quando o livro dos Espíritos nos diz, olha, cada consciência evolui por si. O que é que os espíritos superiores estão dizendo para nós? A responsabilidade sobre a vida é sua. Por isso que eu comentei, fiz até uma crítica naquela historinha de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E o processo evolutivo, como é que fica? É no mínimo estranho essas colocações, né? Que Deus pega o Ademar, o ignorante, sabe, deseducado, não sei o quê, Ademar, vem trabalhar aqui na direção de uma casa espírita. E eu te dou todo o conhecimento. Não existe isso, gente. Porque seria menosprezar o processo evolutivo. Né? E imagina com relação ao suicídio. Realmente não há castigo, não há punição. Miúcha, está mais tranquila por aí, Miúcha? Vanessa, boa noite. Você está sentado dentro do carro assistindo o pai. Não há castigo nem punição. Como diz Emmanuel, nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós fazemos, como é que se diz, a lição de casa, como se diz, que na verdade nós temos que fazer a lição de casa, a lição da sociedade, a lição do trabalho, a lição da escola, a lição das experiências humanas, todas as lições nós temos que fazer, né? Então, é preciso mesmo, Maria Gomes, boa noite, em caráter de urgência, né? Uma psicoterapia preventiva para a saúde mental. Então, veja bem, hoje, nos dias de hoje, nós vemos na televisão e nas redes sociais muita gente falando em saúde mental. Agora vamos refletir. No mundo de prova e expiação, muitos de nós, como diz o Emmanuel, temos 10% de obsessão. Né? Isso não é regra geral, isso não é uma condição literal, não. Mas o que o Emmanuel quer dizer é que nós ainda guardamos em nós, por falta de equilíbrio, alguns problemas de ordem mental, alguns problemas de ordem psicológica, emocional e até espiritual. Então, nós vamos lá atrás. A tal da reforma íntima, que eu andei criticando várias vezes, porque só se reforma o que está estragado, né? Quando eu não tenho conhecimento,
quando eu não tenho educação, quando eu não tenho moral, está tudo estragado em mim. É um novo aprendizado. A reforma íntima nos leva a um novo aprendizado, a enxergarmos a nossa própria alma. Nossa, eu não sabia que eu estava desse jeito. Eu preciso me recuperar. Né? E como que eu me recupero? Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, né? Obras próximas do Kardec, o céu e o inferno. Olha, o céu e o inferno. Palavras católicas. O que o Kardec quis dizer com isso aí? É o mundo espiritual e o mundo físico. Qual é a correlação desses dois? Como que tem que ser a nossa vida aqui e agora? Né? Então, ô Bebeco, você chegou aí, que Deus te abençoe. Vinícius, meu neto. É imprescindível que realmente que a gente busque essa psicoterapia para a saúde mental. Para perceber que ela não é simplesmente uma coisa de momento, parece uma doença que chegou como a própria depressão. Não, ó, está conosco, vou fazer um barulhinho aqui, está conosco há muito tempo, porque a depressão, segundo o meu entendimento, é exatamente essa rebeldia, esse orgulho que nós vivemos lá no começo. Não é todos os casos, não é todos os casos. Mas falta a força à alma encarnada de reagir às pressões da tristeza, dos desencantos, das decepções. É preciso força para atuar no sentido contrário da tristeza. No sentido de entender-se a si mesmo, que o nosso querido Sócrates disse lá atrás: conheça-te a ti mesmo. Que é o caminho quando a gente admite que somos espíritos imortais, mais ainda em processo de aprendizado, ainda com o processo de erros praticados, começamos a enxergar o caminho. Nós vamos no hospital porque deu uma infecção neste ou naquele órgão. A mesma coisa é o espírito. Quando nós nos enxergamos, nós temos que entender a fé. A fé é o antibiótico da alma. Porque previne, sabe, esses distúrbios, esses desarranjos espirituais, psicológicos. Porque nós estamos vendo, nos dias de hoje, quanta coisa está acontecendo aí. Hoje mesmo ela diz que, agora não me lembro exatamente se foi na estrada de Cotia, uma tentativa de assalto, e os ladrões mataram um homem e feriram uma criança. Não, meu Deus do céu. Por que está assaltando? Por que acha que tem direito de tirar as coisas dos outros? Há nisso uma enfermidade mental. Há nisso uma enfermidade psicológica. Mas não tem trabalho, não tem escolaridade, não tem isso, não tem aquilo, mas tem alma. E a alma precisa resistir às tentações. As tentações não são apenas a questão do roubo, não são apenas as questões dos desarranjos sexuais, mas a tentação de trocar o trabalho pela lei do menor esforço. Fulano comprou um carro, eu vou lá e roubo dele. Essa lei do menor esforço é uma contradição que a gente pode se envolver. Eu roubei um carro, depois eu tenho que viver correndo para lá e para cá. Se eu quiser desfrutar desse carro. Se a polícia não me pegar. Senão vou ter que vender. Aí começa todo aquele
enredo que todos nós conhecemos, né? De levar o carro para o desmanche, vender peça por peça, e numa dessas a polícia nos acha. Então, eu costumo dizer que dá mais trabalho viver mal do que viver bem. Né? Então, é nesse sentido que nós precisamos buscar, através do estudo dos valores éticos, morais, né? Que devem ser incorporados por todos nós, sabe? Cultivando o otimismo, cultivando conversações e leituras de salutares, a convivência fraternal, motivadora de solidariedade. Isso ajuda, inclusive, o candidato ao suicídio a repensar. Mas ele precisa saber que vai ter consequências o ato, se ele praticar o ato. Né? Então, a afirmação e valorização da vida, da paz, como do equilíbrio. O equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional, psicológico, é uma obrigação de todos nós. Como o Mauro está colocando aqui, uma vigilância constante. Porque para vacilar é uma questão de segundo, para outros vacilamos. Agora, enquanto esses vacilos são pequenos, nós vamos levando. Mas o antigo ditado popular, né? De grão em grão a galinha enche o papo. De pequenos erros em pequenos erros, nós vamos enchendo a alma de problemas. Chega lá na frente, fica difícil de resolver. Entende? E quando nós compreendemos que essas condições, as conversas boas, a leitura boa, a música boa, hoje tem música de meditação, música de elevação. Aí eu me lembro de Alcione. Alcione fazia um trabalho, antes de vir atrás dos seus amores, ela estava aprendendo a música para compor músicas que ajudassem na recuperação psicológica, emocional, espiritual das pessoas. Eu não sei se tudo que está acontecendo por aí em termos de música, chamada música gospel, tem muitas músicas lindas, se é influência de Alcione. Mas é um trabalho. Aquele que gosta da música, aquele que já manipula um instrumento, pode sim se organizar psicologicamente, buscar o equilíbrio, pedir ajuda espiritual e compor alguma coisa que possa ajudar as pessoas com tendências ao desequilíbrio, né? Entende? Então, essa renovação que todos nós precisamos, ela vai propiciar a preservação da paz, do equilíbrio, né? Vai nos desviar do caminho do suicídio. Mas isso está em nós. Então, não adianta nós procurarmos a felicidade fora de nós, porque nós não vamos encontrar. Fora de nós é só materialidade. A menos que a gente busque o conhecimento espiritual e, de repente, nós vamos perceber outras coisas, além da materialidade que nos envolve. Então, como se diz, para que seja estabelecida essa saúde mental, nós precisamos passar por essa esteira, né? Essa esteira preventiva, sabe? A programação dos estudos de valores morais, de valores éticos, que nós precisamos incorporar para alcançarmos soluções para a nossa alma ainda extremamente enfraquecida pela nossa preguiça, pelo nosso abandono de nós mesmos. Quando Jesus diz assim, ama teu próximo como si mesmo,
Qual é o grau de compromisso que nós temos com isso? Nós nos amamos, assim com liberdade de ser. A criatura está com o corpo com algum problema. Pronto. Ela já entra numa faixa de tristeza. Por que fulana tem a beleza desse jeito, daquele outro jeito, e eu não tenho? Entra em depressão. Né? Boa noite, Valdemar. Que bom que você estava em reunião espírita, socorrendo e amparando. Né? Olhar para nós, lembrar do que o Cristo diz, ama teu próximo como si mesmo, olhemos para nós. O que eu posso contribuir com o mundo? O Lenin também conta uma música que ele fala: a gente precisa do mundo e o mundo precisa de nós. E é uma verdade. Nós estamos aqui para manter esse mundo construído do jeito que Jesus deixou. E o que é que nós estamos fazendo? Então, tem muito trabalho nessa área. Tem muita psicoterapia laboral nessa área, de entender o que Jesus diz. Né? Então, vejamos aqui, segundo os desarranjos, segundo a visão espírita, os desarranjos mentais que o ser humano reencarnado traz para a vida atual não são punições, mas consequências de processos evolutivos, dívidas morais ou necessidades de aprendizado. E graças a Deus que Deus é tão bom, tão misericordioso, que até dos nossos erros ele tira, ou melhor, ele põe recursos, condições, sabe, para a gente trabalhar a nós mesmos. Então, olha a misericórdia do Pai. Eu, quando era adolescente, eu ficava intrigado com essa palavra, né? Misericórdia. Que coisa é isso? Será que eu preciso de misericórdia? Depois eu entendi que realmente eu precisava, né? Mas eu tinha, até na verdade, um preconceito com essa palavra. Mas a misericórdia é uma atitude divina a nos proteger da nossa, ou melhor, no meu caso, da minha ignorância. Essa é a misericórdia. Né? Então, o Espiritismo nos mostra que tudo tem solução. Imagina hoje, como é que nós podemos imaginar hoje os cariotes? Lá no livro do Jesus amado. Daqui a pouco eu lembro o nome dele também. Ele mostra, ele foi entrevistar, né, o Humberto de Campos, foi entrevistar os cariotes, e ele pergunta, ele comenta, né, esses comentários que nós fazemos que parecem não, que configuram-se como perguntas. O povo no mundo ainda te acha um traidor. E a resposta dos cariotes é para pensar. O que nós estamos fazendo? Eu já comentei com vocês aqui, mas cabe dentro do assunto, porque nós estamos falando de suicidas, de criaturas que, com base no orgulho, com base na rebeldia, põem fim à vida do corpo. Traidores são aqueles que estão dentro dos templos e ainda não aprenderam a amar Jesus. Porque amar a Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. E, como diz o Haroldo, Jesus não é uma pessoa a ser idolatrada. Ele não é um ídolo do mundo. É um espírito de luz que sai lá das entranhas da altura da luz e vem até nós. Ajudar-nos
a compreender o amor. Imagina o mundo primitivo. Se esse mundo que nós estamos, de prova e expiação, ainda nós vemos todos esses crimes, esses erros, esse monte. Exatamente, Mauro, Crônicas de Além Túmulo. É porque estamos no mundo de prova e expiação e porque nós fazemos parte disso. Nós temos comprometimento. Tem um cidadão do Nordeste, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele compôs uma música que ele diz assim, vê, ô Jesus amado, ajuda-me. Eu não sou dono do mundo. Assim, ó, presta atenção. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Prestamos atenção nesse detalhe, né? Aprendizados, luzes, são como estrelas que espolcam por todos os lados da vida humana. Então, com certeza eu tenho culpa por causa da miséria que ainda ainda envolve esse nosso mundão, entende? Então, a alma reencarna com as marcas da sua experiência anterior, né? Trazendo tendências, vícios ou traumas que estruturam sua personalidade e podem manifestar-se como transtornos. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz? Você quer saber quem é você? Analise as suas tendências. Aí a gente se descobre como espírito necessitado, porque espírito necessitado não é só aquele que se manifesta no centro, não. É que não entendeu nada, desencarnou, às vezes viveu uma vida de sofrimento, de busca, de luta, e desencarna. Chega na outra dimensão e não consegue entender aquilo. Aí ele é trazido ao centro espírita para que o ser humano, que ele também viveu tal qual, possa explicar-lhe, fazê-lo perceber que ele não é apenas um ser humano. Ele é um espírito em ascensão. Só que ainda está nos degraus de baixo, como todos nós, ou como a maioria de nós, né? Então, a questão do suicídio é uma questão que deve nos fazer refletir, né? Nós estamos chegando aqui quase ao final e eu recolhi um estudo que o Mauro fez, né? Eu vou só dar um detalhe aqui, na questão da relação espírito, matéria, perispírito. O perispírito, que é o corpo espiritual, armazena as impressões das experiências passadas. Se ele estiver desequilibrado por ações imorais anteriores, esta desarmonia reflete no cérebro físico. O cérebro físico não viveu isso, mas o espírito traz a ressonância vibratória para esse físico, para esse cérebro. É por isso que acontecem essas doenças tal, né? Então vamos ver o que o Haroldo nos coloca, que eu achei sensacional. Mundos habitados, segundo o Espiritismo. Mundos primitivos. É o início da vida inteligente. É o início da vida inteligente. Predominam instintos,
aprendizados muito básicos. E o Haroldo classificou como educação infantil. Ou seja, no mundo primitivo, oh Jesus, no mundo primitivo, estamos numa creche espiritual. Mundos de provas e expiações, que é esse que a gente está aqui no mundo. Bem e mal convivem intensamente. Provas, desafios e expiações. Sofrimento como instrumento de aprendizado. Chegamos ao ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, né? Mundos de regeneração, que é esse que nós vamos entrar e que não vai acontecer no final do ano ou depois do Natal. Não, vai demorar um pouco ainda. No mundo de regeneração, o bem já predomina. Ainda existem dificuldades, mas o mal não domina mais. Transição para um estado mais elevado. Que nível de escolaridade nós chegamos? Ensino fundamental do sexto ao nono ano. Mundos ditosos ou felizes. Predomínio quase absoluto do bem. Quase absoluto do bem. Não há guerras, ódios ou misérias. Vida longa e tranquila. Transição, foco no progresso intelectual e moral. Chegamos ao ensino médio, mais graduação. Mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos puros. Harmonia completa com as leis divinas. Felicidade plena e contínua. Não há mais provas nem expiações. Que grau de escolaridade nós chegamos aqui? Pós-graduação, mestrado, doutorado e corpo docente. Eu achei muito inteligente isso, sabe? Que é, na verdade, na verdade a verdade que nós vivemos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, portanto, ainda na faixa do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. No mundo de regeneração, nós entraremos na sexta série do ensino fundamental. Não é legal isso? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Senhor Ademar, já estamos vivendo em mundo paralelo? Eu acredito que não, viu, Valdemar? Porque ainda não aprendemos a viver nem nesse aqui, né? Essa coisa da transição planetária, que eu entendo que é uma transição da humanidade, ela vai demorar ainda exatamente por causa disso, de um mundo de provas e expiações a um mundo de regeneração. A nossa taxa de aprendizado é isso, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Agora, até chegarmos na faculdade espiritual. E o Espiritismo é essa faculdade, que nos permite graduarmos, espiritualmente, graduarmos para uma melhor condição, para uma melhor conduta, para uma melhor posição evolutiva, né? Então, que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco agora, né? Agradecer ao meu neto Vinícius, que me chama de Dodô, né? Ele, quando começou a falar, eu virei Dodô. É engraçado que ele chama a avó de vovó, mas eu sou o Dodô, né? Ele deve ter descolado isso aí em algum lugar do mundo, né? Em algum lugar do tempo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e, inclusive, tenha um final de semana excelente. Eu preciso entender essa pergunta sua aqui, depois eu te respondo. Por que então cinco tantas?
É, isso, para a verdade, para a gente resumir, Valdemar, são ainda, como é que eu falo para você? As sensações mediúnicas. Eu digo para você, por exemplo, se eu pegar um ônibus, tomar um coletivo qualquer e der uma cochilada, quando eu abrir o olho novamente, eu não sei aonde estou. E normalmente eu estou em lugar que eu conheço, sabe, na palma da mão. E eu levo, às vezes, até minutos para me situar novamente. Por isso que eu digo para você que ainda são frutos da mediunidade. Que Deus te abençoe sempre. Né? A mediunidade pode até nos levar a um mundo paralelo, mas é preciso é, algum tempo de experiência para isso. Que Deus te abençoe, abençoe a todos, pois mais tarde eu vou, como se diz, responder alguma pergunta aqui, olhar cada um dos comentários, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui com uma oração. Aliás, antes da oração, eu devo informar que a partir do mês que vem, não, da sexta-feira que vem, que já é também o mês que vem, nós vamos falar sobre a mediunidade sobre uma outra ótica, a ótica do Filomeno de Miranda, do Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz umas coisas muito gostosas, muito compensadoras. Viu, Valdemar? Aí você vai ver o que acontece contigo, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Mauro, a Vanessa não chegou ainda. Eu peço a você que publique, né, a nossa palestra de hoje.